A paz do Senhor Jesus seja sobre sua casa. Sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero entrar com você numa pergunta que assusta muita gente sincera. Se Deus é bom, como ler Gênesis 22 sem medo e sem distorção? Muita gente foge desse texto, muita gente endurece nesse texto, e muita gente acusa Deus por causa desse texto. Mas a própria Escritura já acende uma luz antes mesmo da subida começar. Em Gênesis 22 versículo 1 está escrito que Deus põe Abraão à prova, e isso muda toda a leitura. O problema é que o coração humano, quando entra em prova, sente colisão, sente ruído, sente vertigem, porque em Gênesis 21 Isaac é o riso prometido, o filho esperado, o impossível que respira. E então em Gênesis 22 versículo 2 Deus diz: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Como a promessa pode parecer ferir a promessa? Como a voz que deu agora pede? Como o Deus da aliança toca justamente no lugar mais amado? E aqui está o dilema que talvez seja o seu também. O que você faz quando a vontade de Deus parece colidir com a promessa de Deus? Abraão não recebe um mapa emocional. Abraão não recebe um parágrafo de explicação. Abraão não recebe uma anestesia para o peito. Em Gênesis 22 versículo 3 ele apenas se levanta de madrugada. Isso é forte demais, porque a Bíblia não registra grito, não registra negociação, não registra atraso calculado, registra movimento. Ele sela o jumento, ele chama 2 servos, ele racha lenha para o holocausto, e cada golpe do machado desce não só sobre a madeira, mas sobre o peito dele. A fibra da lenha se abre, o som seco ecoa, as mãos dele trabalham, mas por dentro a alma pulsa com perguntas que ele não verbaliza. A Sara dorme. Sara percebe algo nos olhos dele? Isaac ainda esfrega o rosto com sono, sem saber que o caminho daquela manhã carrega um peso que nenhuma palavra humana consegue sustentar? Abraão não entende tudo, mas anda. Essa é a primeira violência santa do texto, não uma violência contra Isaac, mas contra a nossa exigência de só obedecer quando tudo estiver explicado. Ele sai, e a estrada engole os passos. Em Gênesis 22 versículo 4, no terceiro dia, Abraão ergue os olhos e vê ao longe o lugar. 3 dias, e não 3 minutos. 3 dias de poeira nos pés, de silêncio quebrado por instruções pequenas, de respiração pesada, de olhos que evitam ficar tempo demais sobre o filho. Cada amanhecer parece perguntar: ainda vai continuar? Cada noite parece sussurrar: volte enquanto pode. E no entanto a caminhada segue. Hebreus 11 versos 17 a 19 abre o interior dessa jornada, quando diz que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu filho único, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Então o patriarca não caminha vazio, ele caminha com o peito rasgado, mas com um cálculo santo dentro da alma. Se Deus prometeu por Isaac, então a morte não é o fim da promessa. Deus não mente, Deus não falha, Deus não se contradiz, ainda que eu não compreenda o processo. Isso não diminui a dor, mas impede o colapso da fé. A estrada avança, Isaac anda perto, talvez pegue uma pedra com o pé, talvez ajeite a roupa, talvez olhe para o pai procurando uma frase comum, uma instrução simples, qualquer normalidade. Os servos observam um silêncio estranho, mas não entendem. E então vem uma frase que parece discreta, mas explode em profundidade. Em Gênesis 22 versículo 5, Abraão diz aos servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Não é apenas cortesia, não é apenas estratégia, é confissão de fé em forma de frase. Nós voltaremos. Ele não diz: eu voltarei. Ele diz: nós voltaremos. Há momentos em que a fé não faz barulho, ela apenas escolhe um pronome certo, no meio de uma madrugada errada. Em Gênesis 22 versículo 6, Abraão coloca a lenha do holocausto sobre Isaac, e ele mesmo leva as brasas para o fogo e a faca. Aqui a cena se adensa sem precisar de discurso longo. O filho sobe carregando a madeira, o pai sobe carregando o fogo e a lâmina. O peso se distribui, mas a dor não. A lenha arranha o ombro de Isaac, a aspereza da madeira marca a pele, o equilíbrio do corpo se ajusta a cada passo,
enquanto Abraão aperta na mão aquilo que jamais desejou erguer contra o filho amado. O fogo exige cuidado, a faca exige firmeza, e o coração exige um milagre. Eles caminham juntos, a Bíblia repete isso, os dois iam caminhando juntos. Essa repetição em Gênesis 22 não está ali por acaso, está ali para nos esmagar com a comunhão da cena. Eles não estão separados, eles não estão brigando, eles não estão fugindo um do outro, pai e filho sobem unidos, enquanto o céu parece em silêncio. Então a pergunta chega. Em Gênesis 22 versículo 7, Isaque chama, meu pai. Há palavras pequenas que rasgam mais do que longos discursos, e essa é uma delas. Meu pai. Abraão responde, sim meu filho. E nesse encontro de vozes tudo fica mais pesado, porque não é um ritual impessoal, é relação viva, é amor vivo, é carne do seu amor falando com você. Isaque olha ao redor, vê a lenha, vê o fogo, percebe a ausência, sente a lógica incompleta do altar, e pergunta, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Em Gênesis 22 versículo 8, Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Não é fuga barata, não é mentira cínica, não é manipulação fria, é fé falando por uma garganta apertada. Deus mesmo há de prover. Ele não sabe como, mas sabe quem. Ele não vê o animal, mas vê o caráter. Ele não controla o desfecho, mas se agarra ao Deus que não pode negar a si mesmo. E eu preciso costurar aqui uma linha mais funda, porque Moriá não está isolado no texto sagrado. Séculos depois, em 2 Crônicas 3 versículo 1, Salomão começa a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. O lugar da prova, o lugar da provisão, o lugar da pergunta mais aguda, se torna também o lugar do encontro, do altar, da presença, do sacrifício que aponta para algo maior. A Bíblia não joga nomes ao vento, a Bíblia planta sementes que florescem no tempo de Deus. Então, enquanto Abraão sobe, a escritura inteira já começa a pulsar por dentro, porque esse monte ainda vai falar de novo, e mais alto. Mas antes da revelação, vem a obediência que sangra por dentro. Em Gênesis 22 versículo 9, eles chegam ao lugar. Abraão constrói o altar, pedra sobre pedra. Sem pressa sentimental, sem colapso teatral, mas também sem anestesia. Cada pedra colocada é uma decisão renovada. Cada ajuste da mão é uma oração muda. O corpo trabalha, a alma treme. Ele arruma lenha, alinha a madeira, prepara tudo exatamente como sabe que deve ser feito, porque a obediência verdadeira não é desleixada. E então o texto entra numa zona de silêncio terrível. Ele amarra seu filho Isaque e o coloca sobre o altar, em cima da lenha. Aqui muita gente para e pergunta, e Isaque? E a resistência? E a luta? A Bíblia não descreve um combate, e isso faz a cena pesar ainda mais. Talvez Isaque já seja forte o bastante para resistir, mas não resiste. Talvez os olhos do pai digam aquilo que as palavras não conseguem. Talvez a confiança construída por anos agora sustente um minuto impossível. O filho se deixa colocar sobre a madeira, o peito sobe e desce, os pulsos sentem a pressão das amarras, a madeira encosta nas costas, o rosto vira para o alto, e o pai, que o amou em cada dia de crescimento, agora está acima dele com a ordem de Deus queimando no espírito. Em Gênesis 22 versículo 10, Abraão estende a mão e pega a faca para sacrificar seu filho. O versículo é curto, mas dentro dele cabe uma eternidade de agonia. A mão sobe, e talvez trema, talvez fique rígida demais para tremer. O ombro trava, a respiração corta, o tempo desacelera. Não há nada superficial aqui. O teste chegou ao ponto máximo. Não é teatro, não é encenação de fachada, não é símbolo inofensivo. Se o céu não falar agora, a lâmina desce. E é exatamente aí que o céu fala. Em Gênesis 22 versos 11 e 12, o anjo do Senhor o chama dos céus. Abraão, Abraão. E ele responde, eis-me aqui. Então vem a ordem que revela o coração inteiro do texto. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. O mesmo Deus que prova, interrompe. O mesmo Deus que pede entrega, impede o golpe. O mesmo Deus que leva ao limite da confiança, não aprova o sacrifício humano. O texto todo estava caminhando para esse não toque.
Quem lê Gênesis 22 como se Deus estivesse endossando a morte de Isaque, lê contra a virada central da própria narrativa. Abraão fica congelado um instante, não pela dúvida agora, mas pelo choque da misericórdia. A mão que sobe para obedecer para no ar por causa da voz. O peito que estava comprimido por 3 dias recebe um primeiro sopro de alívio, ainda incrédulo, ainda trêmulo. E então em Gênesis 22 versículo 13, Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O substituto entra na cena. Não Isaque. Um outro. Não o filho da promessa. Um animal oferecido no lugar dele. Abraão vai, toma o carneiro, e o sacrifica como holocausto em lugar de seu filho. Em lugar de seu filho, guarde essa expressão no coração. A resposta de Deus no monte não é a aprovação do horror, mas a revelação da substituição. O menino não é consumido, porque outro ocupa seu lugar sobre o altar. Então Abraão dá um nome ao lugar. Em Gênesis 22 versículo 14, ele chama aquele monte de o Senhor proverá, e até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Não é um nome decorativo, é um testemunho arrancado da prova. O Deus que pareceu ferir a promessa, na verdade guardava a promessa. O Deus que parecia pedir o fim estava revelando um futuro. O Deus que levou o Pai até o extremo da obediência mostrou no ápice que a saída não nasce da força humana, mas da provisão divina. E se você olhar com calma, verá que a frase de Abraão ao filho em Gênesis 22 versículo 8 não cai por terra. Deus mesmo há de prover. Sim, Deus provê. Deus provê no último instante, mas não no último controle. Ele já sabe, ele já vê, ele já decidiu, ainda que Abraão só descubra quando levanta os olhos. Mas a Escritura ainda não terminou de abrir o mistério. O texto de Gênesis 22 revela a prova e a provisão, porém Hebreus 11 versículo 19 revela o raciocínio da fé de Abraão. Ele considera que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebe Isaque de volta dentre os mortos. Isso é poderoso, porque mostra que a confiança de Abraão não está numa leitura rasa da situação, mas no poder do Deus da aliança. Em outras palavras, Abraão pensa assim no secreto do coração: eu sei o que ouvi, e sei também quem falou, eu sei que Deus prometeu por Isaque, e sei que Deus não mente, então mesmo se eu atravessar uma escuridão que não compreendo, a fidelidade de Deus continua intacta. Percebe a força disso? A fé bíblica não é negar a tensão, é atravessar a tensão sem soltar o caráter de Deus. E é aqui que outro monte começa a aparecer por trás de Moriá. Porque se em Gênesis 22 o pai não precisa entregar o filho até o fim, no Evangelho o pai entrega o próprio filho até o fim. Romanos 8 versículo 32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Aqui a Bíblia nos faz tremer mais fundo. Abraão recebe um basta, Deus não recebe um basta. Abraão encontra um substituto para Isaque, mas quando chega a hora da redenção do mundo, o próprio Filho de Deus se torna o Cordeiro. João versículo 29, quando João Batista vê Jesus, declara, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Moriá não é apenas uma prova antiga, Moriá é uma seta. É uma sombra carregada de futuro. É o ensaio doloroso de uma verdade que ainda virá em plenitude. O Senhor proverá, sim, e a provisão suprema não é um animal preso num arbusto, a provisão suprema é Cristo pregado no madeiro por pecadores como nós. Mas para sentir a força disso, eu quero costurar mais uma história, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, e o Deus que prova o coração sem aprovar o mal também revela o que existe dentro de nós quando sua palavra toca o que mais amamos. Em 1 Samuel 15, o profeta Samuel chega com uma ordem de Deus para Saul. O rei tem instrução clara, destruir completamente aquilo que Deus mandou destruir. Só que Saul obedece pela metade, e chama isso de obediência inteira. Ele preserva o melhor do rebanho, preserva Gag, e depois tenta recobrir a rebeldia com linguagem espiritual. Quando Samuel se aproxima, Saul diz, cumpri a palavra do Senhor. Mas Samuel ouve outro som, em 1 Samuel 15 versículo 14, que balido de ovelhas é esse em meus ouvidos? Que mugido de bois é esse? A desobediência quase sempre tenta se vestir de santidade. Saul quer o benefício do trono e o verniz da religião, sem render o coração de fato.
Quando Samuel confronta, Saul empurra a culpa. O povo poupou melhor, era para sacrificar ao Senhor. E então vem uma palavra que atravessa séculos. Em 1 Samuel 15 versículo 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Perceba a diferença brutal entre Saul e Abraão. Os dois lidam com altar, os dois lidam com sacrifício, os dois lidam com uma palavra de Deus. Mas Saul usa o sacrifício para encobrir um coração independente, enquanto Abraão se dispõe a perder tudo, porque confia no Deus que falou. Saul poupa o que Deus mandou render, porque o coração dele adora controlar. Abraão rende o que mais ama, porque o coração dele adora confiar. Eis a grande distinção. O problema nunca é apenas o ato externo, o problema é quem está sentado no trono interior. E talvez você diga, mas eu nunca faria o que Saul fez. Será? Quantas vezes mantemos vivos alguns agagues secretos? Quantas vezes poupamos aquilo que Deus mandou confrontar, e depois oferecemos uma liturgia bonita por cima? Quantas vezes dizemos, eu obedeci, quando ainda existe balido escondido no campo do coração? É por isso que Gênesis 22 assusta tanto, porque ele não nos deixa discutir só a teologia abstrata, ele nos pergunta com fogo real, quem é mais amado no seu interior, o Deus da promessa, ou a promessa de Deus? E para que ninguém imagine que isso é uma questão restrita aos patriarcas e reis, a mesma tensão reaparece de outra forma no Novo Testamento, numa casa cheia de perfume, amor e cálculo. Em Marcos 14 versos 3 a 9, Jesus está em Betânia, reclinado à mesa, quando uma mulher entra com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, nardo puro. Ela quebra o frasco, e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. O aroma invade o ambiente, forte, denso, impossível de ignorar. O gesto é inteiro, não é medido em gotas estratégicas, ela quebra o frasco. O que era guardado para depois, ela entrega agora. O que podia ser vendido, admirado, preservado, ela derrama sobre Cristo. E então surgem vozes indignadas, por que esse desperdício? O perfume podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. Parece argumento nobre, mas Jesus discerne o coração por trás das palavras. Nem toda crítica religiosa nasce de zelo puro. Às vezes ela nasce de incapacidade de entender entrega radical. Jesus responde, deixem-na em paz, por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Em Marcos 14 versículo 8, ele diz, ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Veja o paralelo espiritual. Abraão sobe o monte e aprende que Deus provê o substituto. Essa mulher se aproxima de Jesus, e sem talvez compreender tudo em termos sistemáticos, move-se em direção ao corpo daquele que será entregue. Ela sente o valor incomparável de Cristo, e por isso quebra o que é precioso. O coração que realmente vê o Cordeiro perde o medo de perder o frasco. O coração que realmente entende quem Jesus é para de negociar entrega. E aqui voltamos a você. O que ainda está fechado nas suas mãos? O que ainda está lacrado no seu peito? O que você chama de prudência, mas o céu chama de retenção? Moriá então começa a conversar com Betânia, e Saul fica exposto no meio dessa conversa. De um lado, um rei que preserva o que deveria render, e usa sacrifício para maquiar rebeldia. Do outro lado, uma mulher que rompe o que era precioso, porque reconhece a preciosidade maior de Cristo. No centro, Abraão, que sobe sem entender tudo, mas sustentado por uma confiança feroz no caráter de Deus. Essas três linhas se tocam no mesmo ponto. Deus não disputa objetos, Deus confronta tronos. Ele não odeia seus dons, ele não odeia seu filho, ele não odeia sua casa, seu trabalho, seus talentos, suas alegrias. O que ele não aceita é dividir o lugar que pertence somente a ele. Por isso a prova em Gênesis 22 não existe para informar Deus sobre algo que ele ignorava. Deus não precisa descobrir, Deus já conhece. A prova existe para revelar, para purificar, para expor, para arrancar máscaras, para manifestar diante do próprio discípulo o que governa seu coração. Abraão ama Isaque,
e esse amor não é pecado. O problema seria Isaac ocupar o altar central da confiança final. Saul ama o aplauso, ama o controle, ama a própria imagem, e isso se torna rebeldia. A mulher de Betânia ama Jesus acima do cálculo, e isso se torna adoração bela. Então a pergunta do texto não é: você ama a bênção? É claro que ama. A pergunta é: você confia no Deus da bênção, quando ele toca o lugar que você mais teme entregar? Voltemos ao monte, porque ainda há uma respiração importante naquela subida. Quando Isaac carrega a lenha em Gênesis 22 versículo 6, ele sem saber aponta para outro filho que carrega madeira rumo ao sacrifício. Quando Abraão diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro, em Gênesis 22 versículo 8, a frase ultrapassa a circunstância imediata e ecoa até João versículo 29, quando o Cordeiro de Deus enfim aparece. Quando o substituto surge no arbusto em Gênesis 22 versículo 13, aprendemos que Deus aceita substituição provida por ele, não invenção sentimental nossa. E quando Romanos 8 versículo 32 declara que Deus não poupou o próprio Filho, entendemos que toda a montanha da redenção estava sendo anunciada ali, em semente, em sangue contido, em faca interrompida. Há uma diferença sagrada entre Abraão e o Pai Celestial. Abraão ama, mas é poupado da consumação da dor. O Pai ama, e não poupa o Filho. Jesus não é salvo da cruz por um carneiro preso, porque ele é o cordeiro preso ao propósito eterno de Deus. E isso muda completamente a aplicação para a nossa vida, porque agora o crente não sobe o monte sozinho tentando convencer Deus a amá-lo. O crente sobe sabendo que já existe amor derramado, já existe cordeiro oferecido, já existe sangue que fala melhor. Em Cristo, a obediência não é moeda para comprar favor, é resposta ao favor já revelado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito hoje. Não no formato literal de Abraão, mas no formato interno da fé. Deus toca um relacionamento, Deus toca um projeto, Deus toca uma imagem de futuro, Deus toca um hábito, Deus toca um pecado acariciado, Deus toca uma segurança financeira, Deus toca um plano que você chama de indispensável. E quando ele toca, sua alma pergunta: Senhor, por que justo isso? Parece colisão, parece perda, parece contradição com aquilo que ele mesmo prometeu. Mas Gênesis 22 nos ensina algo decisivo. Quando a vontade de Deus parece colidir com a promessa de Deus, eu não julgo o caráter de Deus pela minha visão parcial do caminho. Eu volto para quem ele é. Eu volto para a fidelidade dele. Porque em muitos casos, o que Deus está matando não é a promessa, é a idolatria escondida ao redor da promessa. O que Deus está confrontando não é o dom, é a dependência desordenada do domingo. O que Deus está expondo não é o amor legítimo, é o trono ilegítimo. E isso dói, porque ídolo nunca parece monstro no começo. Ídolo muitas vezes parece presente bonito. Isaac não é fruto de rebeldia, Isaac é fruto de promessa. Justamente por isso a prova é tão profunda. Deus toca não apenas coisas más, Deus toca também coisas boas, para mostrar se o bom supremo ainda é Ele. E se isso assusta você, escute bem, o Deus que pede entrega é o mesmo Deus que provê o cordeiro. O Deus que expõe o coração não faz isso para te destruir, mas para te libertar. O Deus que confronta o trono rival não quer te empobrecer, quer te devolver ao centro da vida real. Em Cristo, você não precisa obedecer com pavor supersticioso, como se o céu fosse imprevisível e cruel. Em Cristo, você obedece confiando no caráter daquele que já mostrou até onde vai o seu amor. Romanos 8 versículo 32 não é detalhe, é alicerce. Se ele não poupou o próprio filho por você, então não existe pedido santo que venha de um coração cruel. Isso não significa que toda prova será confortável. Não será. Abraão sente os 3 dias. A subida machuca. O silêncio pesa. O altar custa. A mão treme. A pergunta do filho corta. A fé bíblica não transforma montes em planícies fáceis. Mas ela transforma desespero cego em confiança reverente. Ela nos ensina a andar sem explicação total, mas não sem fundamento. Ela nos ensina a dizer: eu ainda não vejo o carneiro, mas eu conheço o Deus que provê. E aqui está o veredito espiritual desta mensagem. Gênesis 22 não revela um Deus sedento por sacrifício humano,
revela um Deus que prova a fé, rejeita o golpe, preserva o filho da promessa, e anuncia por antecipação a lógica da substituição sacrificial que encontra sua plenitude em Jesus Cristo. A pergunta central, por que Deus pediu Isaque, encontra resposta dentro da própria narrativa bíblica. Deus não quer a morte de Isaque, Deus quer revelar que Abraão confia mais no doador do que no dom, e quer gravar na história que no monte do Senhor a provisão virá. Agora olhe para o espelho. Essa história antiga também é a sua história. Talvez não exista um monte físico diante de você, mas existe um Moriá interno. Existe um ponto onde Deus te chama para confiar além do cálculo, além do controle, além da posse, além do apego. Existe um lugar onde a pergunta não é: você frequenta ambientes religiosos? A pergunta é: quem reina no centro da sua confiança? Existe um Saul em nós que tenta poupar o que deve render, e justificar depois. Existe também a possibilidade de uma adoração como a da mulher de Betânia, que quebra o frasco e diz com um gesto: Jesus vale mais. E existe um chamado abraâmico: caminhe comigo mesmo quando você não entende tudo, porque eu continuo sendo quem eu sou. Então eu te faço um convite hoje, não um convite de culpa manipuladora, mas de resposta à graça. Leve ao Senhor aquilo que ocupa espaço demais no seu coração. Diga a Ele a verdade. Senhor, isso aqui se tornou pesado demais dentro de mim. Isso aqui começou a governar meus afetos, meus medos, minhas decisões. Eu não quero chamar de amor santo aquilo que já virou trono. E ao mesmo tempo receba consolo, porque se você está em Cristo, você não sobe sozinho, você sobe com a memória viva do Cordeiro. Você sobe sabendo que a provisão já foi anunciada no monte, já foi manifestada na cruz, já foi confirmada na ressurreição. Ore assim comigo no íntimo do coração: Senhor meu Deus, eu reconheço que muitas vezes amo os teus dons, sem descansar plenamente em ti. Eu reconheço que o medo de perder às vezes revela o que governa meu interior. Mas hoje eu olho para o monte, e lembro que o Senhor proverá. Eu olho para Cristo, e lembro que o Senhor já proveu o Cordeiro. Então fortalece a minha fé, corrige meus afetos, destrona meus ídolos, cura meus apegos, e me ensina a obedecer com confiança filial. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: o Senhor proverá, porque essa confissão fortalece o coração de quem lê e de quem escreve. Se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas profundas, claras e cheias de reverência, inscreva-se no canal Palavra Pura, porque aqui nós seguimos cavando a Escritura com verdade e esperança. E quando este vídeo terminar, siga para o próximo vídeo que estará na tela final, porque a próxima mensagem pode responder justamente a pergunta que ainda ficou queimando no seu coração. Agora eu libero sobre a sua vida esta bênção: que o Deus de Abraão, o Deus que provê no monte, fortaleça sua confiança no vale, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seja o centro do seu coração, e que o Espírito Santo te conduza em obediência sem pavor, em adoração sem reservas, e em paz que vence a confusão, em nome de Jesus. Amém. E para você que permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida nessa trilha, porque depois de Moriá, depois da faca interrompida, ainda precisamos ver como o coração reage quando Deus toca não um filho prometido, mas tudo que sustenta a vida por fora e por dentro. Por isso vamos descer até a terra de Uz, onde um homem teme a Deus sem entender o motivo da tempestade. E ali a pergunta muda de roupa, mas continua a mesma: Deus ainda é digno quando a provisão parece desabar das mãos. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e justo. Ele temia a Deus e evitava o mal. E essa frase não aparece como ornamento distante. Ela paira sobre a casa dele como verdade viva, como se cada servo soubesse que o seu Senhor anda com passos limpos diante do Altíssimo. Seus filhos se reuniam para banquetes em suas casas, cada um em seu dia, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os santificava, levantando-se de madrugada para oferecer holocaustos em favor de todos eles, pois dizia no íntimo: talvez os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no coração. Essa era a prática constante de Jó. Veja como a fumaça do sacrifício sobe antes da fumaça da calamidade. Veja como a santidade dele aparece antes da dor, para que ninguém confunda a prova com punição automática, para que o leitor sinta desde o começo que existe fidelidade real num chão que logo vai tremer. Então o texto nos leva a uma cena que o homem da terra não vê,
mas que governa o que acontecerá debaixo do céu. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor lhe disse: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. E então o Senhor disse: Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Há um peso imenso nisso, porque o próprio Deus apresenta o nome do seu servo, como quem expõe diante do acusador uma obra de graça sustentada no coração de um homem real, e o acusador responde com a velha suspeita envenenada: Acaso Jó não teme a Deus de graça? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então vem a acusação que atravessa os séculos e fere toda a devoção humana. Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, como se o inimigo dissesse: Ninguém ama o doador, todos apenas amam os dons. Ninguém adora por quem Deus é, todos só se curvam pelo que recebem. Percebe como essa sombra toca a mesma ferida de Moriá. Lá a pergunta era se Abraão amava mais o doador do que o dom. Aqui a pergunta é se Jó continuará reverente quando os dons forem arrancados em cascata. E o Senhor permite a prova sem entregar o coração do seu servo ao mal absoluto. Tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Na terra, porém, Jó ainda não ouviu uma única dessas palavras. Ele apenas vive seu dia comum, talvez revisando campos, talvez pensando nos filhos, talvez preparando outra madrugada de intercessão, quando de repente o primeiro mensageiro rasga o horizonte como uma lâmina, e sua voz já chega ofegante demais para trazer notícia leve. Os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-lhe. Ele ainda estava falando quando veio outro, e a calamidade agora não vem por espada humana, mas por fogo que cai sem aviso. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para contar-lhe. E antes que o peito encontre ar suficiente para absorver uma perda, outro mensageiro invade a cena. Os caldeus formaram 3 bandos. Atacaram os camelôs e os levaram embora, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-lhe. Mas ainda não terminou, porque a dor não fica no nível dos bens, ela entra na sala mais íntima do afeto. Enquanto ele ainda estava falando chegou mais um, e sua frase parece andar descalça sobre cacos. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente veio um vento muito forte do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e morreram, e só eu escapei para contar-lhe. Agora não é Isaque sobre a lenha, agora são 10 filhos debaixo dos escombros. Agora não é uma subida silenciosa de 3 dias, é uma avalanche de perdas no mesmo fôlego, e o texto não diminui a violência do golpe, porque a fé bíblica não precisa maquiar a devastação para continuar sendo fé. Então Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça, depois prostrou-se com o rosto em terra em adoração, e daqui em diante cada palavra cai sobre nós como pedra e como remédio, porque ele diz de dentro da cinza o que muitos só conseguem citar de fora dela: saí-no do ventre da minha mãe, e no partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus, e esse versículo não quer dizer que Jó não sangrou, quer dizer que o sangue não virou blasfêmia, quer dizer que a dor não destronou Deus no interior dele, quer dizer que mesmo quando os braços ficaram vazios, a boca dele não entregou ao inferno a adoração que pertence ao céu. Há aqui uma diferença preciosa que precisa ser guardada no coração. Jó não chama o mal de bem, Jó não sorri diante do funeral, Jó não finge que a casa ainda está de pé. Mas no meio do colapso ele não interpreta a bondade de Deus apenas pela presença imediata da prosperidade, ele continua adorando o Senhor que deu, mesmo quando o Senhor permitiu que lhe fosse tirado. E a prova ainda avança, porque em outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio, e o Senhor repete diante dele a integridade do seu servo: ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Mas o acusador insiste com crueldade renovada: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então o Senhor disse: ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E o texto desce de novo ao chão da terra. Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó pegou um caco de louça e com ele raspava-se, sentado entre as cinzas.
O homem que antes se levantava de madrugada para santificar os filhos, agora se senta nas cinzas com a pele em chagas. O homem que antes administrava rebanhos e servos, agora segura um caco, como se toda a grandeza exterior tivesse sido reduzida a pó e ferida, e ainda assim a batalha principal continua sendo pelo trono invisível do coração. Então sua mulher lhe diz uma frase curta e terrível: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra, como se a voz do desespero tentasse arrancar dele exatamente aquilo que o acusador exigiu desde o começo. Mas Jó responde com sobriedade ferida: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Veja a santidade dessa resposta. Ele não diz que entende tudo, ele não diz que gosta do sofrimento, ele não chama o mal de santo em si mesmo, mas recusa transformar a dor em licença para rejeitar o Senhor. E assim como Abraão segurou a confiança no caráter de Deus sem compreender o processo, Jó segura a reverência no meio do incompreensível. 3 amigos chegam, Elifaz, Bildade e Zofar, e quando vêm de longe mal o reconhecem, começam a chorar em alta voz, rasgam o manto e lançam pó sobre a cabeça, depois se assentam no chão com ele, 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe diz palavra alguma, porque viam como era grande o seu sofrimento. Existe algo profundamente verdadeiro nesse silêncio inicial, porque há dores que não cabem em conselhos rápidos, há cinzas que rejeitam fórmulas polidas, há feridas que primeiro precisam de presença reverente, e por um instante os amigos acertam, antes de errarem por muitos capítulos. Depois Jó abre a boca e amaldiçoa o dia do seu nascimento, não o nome do Senhor, mas o dia em que nasceu. E a partir daí o livro se abre como um abismo de perguntas, lamentos, defesas, acusações, cansaço e sede de resposta. Porque o justo em sofrimento nem sempre fala com calma linear, às vezes ele geme, protesta, oscila, deseja audiência com Deus. E ainda assim não abandona de vez o Deus a quem busca. Elifaz tenta encaixar a dor numa matemática moral simples, como se sofrimento intenso sempre revelasse culpa escondida. Bildade aperta ainda mais essa lógica, Zofar agrava a suspeita, e todos eles de formas diferentes tentam salvar um sistema religioso em vez de escutar a complexidade da prova. Mas Jó resiste à caricatura, e em certo ponto sua esperança rompe as nuvens por uma fresta gloriosa, porque ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, e sem carne, verei a Deus, eu mesmo verei com os meus olhos, eu, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Essa confissão aparece no meio da lama e não fora dela, ela não brota da facilidade, brota do atrito, e por isso tem um brilho tão poderoso, porque mostra que a fé bíblica não é ausência de perguntas, é apego ao Redentor no meio de perguntas que ainda queimam. Em outro momento, quando seus amigos parecem esmagá-lo com sentenças secas, Jó diz algo que ecoa com força sobre todo o coração provado: ainda que ele me mate, nele esperarei. E essa frase não é romantismo sombrio, é aliança agarrada com dedos feridos, é alguém dizendo: mesmo se eu não decifrar a mão de Deus, não vou soltar o Deus da minha esperança. Percebe como os conversa com Moriá. Abraão sobe o monte dizendo: Deus mesmo há de prover o cordeiro. Jó se senta nas cinzas dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E nos dois casos a fé não nasce de explicação completa, mas do caráter de Deus conhecido no escuro. Os discursos continuam, jovens e velhos falam, a teologia humana gira em círculos, até que finalmente o próprio Senhor responde a Jó do meio de um redemoinho, e quando Deus fala, ele não entrega uma planilha causal, ele não oferece todos os bastidores da cena celestial, ele faz algo maior e mais humilhante, ele recoloca Jó dentro da realidade da grandeza divina. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os seus limites? Talvez você o saiba. E sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus fala do mar, da aurora, da neve, dos reservatórios do granizo, dos caminhos do relâmpago, do nascimento da cabra montesa, da liberdade do jumento selvagem, da força do boi selvagem, do voo do falcão. E a cada pergunta o homem ferido vai sendo retirado do centro do universo, não para ser humilhado por crueldade, mas para ser curado da ilusão de que só consegue descansar quando governa todas as explicações. Então Jó responde com pequenez verdadeira: sou indigno, como posso responder-te?
ponho a mão sobre a boca, e depois, quando o Senhor termina de falar, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa não é a confissão de um culpado pelos pecados imaginários dos amigos, é a confissão de um homem que encontrou a grandeza de Deus em dimensão mais funda, e foi refeito por essa visão. Ele não recebe primeiro a restauração dos bens, ele recebe primeiro uma ampliação do próprio Deus diante dos olhos da alma. E esse ponto é decisivo para quem ficou até aqui, porque a vitória mais profunda em Jó não é apenas recuperar o que foi perdido, a vitória mais profunda é continuar encontrando Deus como Deus quando tudo mais foi abalado. A restauração virá, sim, mas antes dela vem o reencontro com a majestade que sustenta a alma. Depois o Senhor repreende os amigos, porque não disseram a verdade a respeito dele como seu servo Jó, e manda que ofereçam sacrifícios, enquanto Jó intercede por eles. Veja a beleza escondida nisso. O homem ferido, agora visitado por Deus, se torna intercessor daqueles que o feriram com palavras duras. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos, e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Vieram seus irmãos, suas irmãs e todos os que o haviam conhecido, comeram com ele em sua casa, e o consolaram por todo o mal que o Senhor lhe havia permitido sofrer. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E o texto encerra com uma respiração longa de misericórdia. Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e morreu em idade muito avançada. Mas mesmo essa restauração, por mais bela que seja, não apaga a memória dos túmulos nem transforma a prova em detalhe leve. Ela apenas testemunha que a última palavra não pertence ao acusador, e que Deus não perde seus servos no vendaval. Agora junte as linhas. Em Moriá Deus mostra que o dom não pode ocupar o altar central. Em Uz Deus mostra que a ausência dos dons não destrona sua dignidade. Em Betânia uma mulher quebra o frasco porque enxerga o valor de Cristo. E em Cristo finalmente entendemos porque toda essa trilha não termina em desespero. Porque o Redentor que Jó confessou sem ver plenamente, nós agora contemplamos com nome e rosto, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que não responde nossa dor com teorias frias, mas entra nela com carne, lágrimas, cruz e ressurreição. Quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, essa esperança corre adiante até o sepulcro vazio. Quando Abraão diz, Deus mesmo há de prover o Cordeiro, essa confiança corre adiante até o Calvário. E quando o crente de hoje perde, teme, treme e pergunta, ele não precisa escolher entre honestidade e adoração, porque pode chorar aos pés do mesmo Cristo que venceu a morte. Então se Moriá ensinou você a não transformar o dom em ídolo, os ensina você a não transformar a perda em juiz final do caráter de Deus, porque o Senhor continua santo quando dá, continua santo quando permite a dor, continua digno quando o campo floresce, e continua digno quando o chão se cobre de cinza. Talvez você esteja vivendo um capítulo que se parece mais com Jó do que com Abraão. Talvez a sua dor não seja uma ordem estranha de entrega, mas uma sucessão de notícias que derruba a casa por dentro. E mesmo assim a palavra sussurra esperança robusta, eu sei que o meu Redentor vive. Segure essa frase como quem segura uma tocha no vento, porque nem sempre você verá o bastidor, nem sempre entenderá o tempo, nem sempre recolherá os cacos depressa. Mas se o Redentor vive, então a sua fé não está pendurada em circunstâncias estáveis, está firmada numa pessoa viva. E esse é o presente final para quem ficou. O Deus que provê no monte é o mesmo Deus que sustenta na cinza. O Deus que interrompe a faca é o mesmo Deus que ouve o gemido. E o Cristo que cumpriu a sombra de Moriá é o mesmo Redentor que responde ao clamor de Uz. Por isso permaneça nele, adore entre lágrimas, espere entre perguntas, e descanse sem cinismo, porque o seu Redentor vive.